Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 71. Bons estudos! Boas. Boas? Pela sua cara, nem tão boas assim. O que foi? Zé, ali já vai ter que fazer hora extra hoje à noite e estragou o cineminha que a gente ia pegar. Eu também dancei. A Carminha foi visitar a mãe no interior e só volta domingo. Bom, já que estamos ambos abandonados, que tal escrever uma boa história para afogar as mágoas? Isso! Que tenha romantismo e realismo também. E muitas orações coordenadas sindéticas e subordinadas adverbiais. Porque tudo isso nós vamos ver na nossa teleaula de hoje. Ver? Ver não. Rever. Nesta teleaula você vai rever as orações subordinadas adverbiais. Vai relembrar o que são as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. E rever algumas características da literatura do romantismo e do realismo. Além de acompanhar uma discussão sobre o trabalho da mulher. Nossa teleaula começa agora. Bom, nossas musas inspiradoras já estão aqui. Podemos começar nossa história. É mesmo. Faz tempo que a gente não faz uma história junto, né, Machado? É. O que você anda escrevendo ultimamente? Olha, a última história eu escrevi junto com a tia Zulmira. E se passava no campo. Uma história rural? É, sobre o Noca e o Euclides. O Noca e o Euclides são dois agricultores que fazem parte de uma associação de microprodutores rurais. Todo dia eles se encontram para discutir as decisões da associação. O Noca sempre defendendo as ideias novas e o Euclides sempre desconfiando das novidades. Quer dizer que o tal de Euclides é um desconfiado? Por que a gente não joga ele na cidade para discutir umas ideias novas com um velho amigo? Ele visita um amigo na cidade, um velho amigo mais teimoso do que ele, e leva a mulher junto. Isso. Euclides chega com a mulher Tina na casa de um casal amigo que mora na cidade, o Eduardo e a Meire. Ah, meu Deus. Calma, Meire, eles já devem estar chegando. Será que não tinha sido melhor a gente buscar eles na rodoviária? Eles não estão acostumados com a cidade, devem estar perdidos por aí. Ô, Meire, o Euclides e a Tina são da roça, mas não são de outro planeta. Eles sabem se virar muito bem. Chegaram! Ai, Meire. Tina, Euclides. Até que enfim vocês vieram visitar a gente, hein? Demoramos, mas viemos. É que foi difícil largar da roça nessa época, mas a sua amiga aqui anda dizendo que está descadeirada. Aí viemos atrás de um doutor. Você não imagina que dói, Meire. Olha, eu tô ficando parecida com a nossa tia Benedita. Virou do lado e entorta do outro. Mas, ô Euclides, deixa aqui, me conta daquela terrinha boa, rapaz. Morro de saudade daquilo. Você sabe que, às vezes eu fico pensando se valeu mesmo a pena vir pra cidade. Não me diga, você tá pensando em voltar? Ainda lembro da sua animação no dia que tocou pra cidade de Malicuia. Ah, você não vai acreditar. Ainda tem eles aqui comigo. A mala e a cuia. Ô, compadre, não foi bem isso que eu quis dizer quando falei que você tocou pra cidade de Malicuia. Não? Você veio da onde? De Recife. Você veio de Malicuia? Vim de Malicuia. Bem. Pois é, vir de Malicuia é uma expressão que significa trazer tudo na bagagem. Que nem eu. Vim de Malicuia pra cidade grande. Eu lembro. Naquela época você estava deslumbrado com a cidade. Pois é. E a Ana, que veio do interior na mesma época que eu, dizia: Machado, devagar com andor, que as coisas aqui na cidade grande não são fáceis. E ela tinha razão. É. Às vezes eu acho que as mulheres percebem as coisas com mais rapidez. Machado, vamos deixar a Tina e a Meire continuar a história. Vamos lá. Tina e Meire conversam. Ô, Tina, não precisa nem me falar. Você tá torta desse jeito de tanto carregar saco de ração pra lá e pra cá. Fazer o quê? Se eu não trabalho, o Euclides não dá conta da roça? Cansei de falar pra Tina que ela ia descadeirar trabalhando daquele jeito. Adiantou? Essa mulherada é assim mesmo, compadre. Quando empaca é pior que mula velha. Vê a Meire, por exemplo, agora deu de querer trabalhar fora. E eu, então, que agora tô tendo que trabalhar fora, além de cuidar da casa. Aqui eu atendo como manicure. E ainda costuro pra fora uma coisa ou outra quando aparece. É o único jeito de juntar dinheiro pra comprar uma casinha, né? Oi? O salário do Eduardo é bom? O salário é. O que não é bom é o Eduardo. Gasta tudo com besteira. Ô, compadre, eu acho que você devia pôr a Meire na linha.
Afinal de contas, quem é que manda nessa história? Eu, é claro. Mas a bandida sempre dá um jeito de me enrolar. Sabe como é mulher, né, compadre? Sabe como é mulher. Pera aí, Machado. Eu sugeri que a gente desse a palavra para as mulheres para mostrar que elas são sensíveis, incríveis, sábias. E daí, Alencar? E daí que você coloca o Euclides Eduardo falando barbaridades do lado? Vem cá, por acaso é você que está lendo Álvares de Azevedo, José de Alencar, Casimiro de Abreu? Sou eu sim, por quê? Porque são todos escritores do romantismo. E daí? E daí que você está querendo pintar a Tina e a Mary como se fossem figuras colocadas num pedestal. E essa idealização da figura feminina é típica dos românticos do começo do século XIX. Já que você está falando em estilos literários, devo deduzir que é o senhor que anda lendo Machado de Assis, Raul Pompeia e a Luiz Azevedo. E como o ilustre chegou a esta brilhante conclusão? Porque você colocou o Eduardo Euclides falando de um jeito como se o ser humano fosse condicionado pelo ambiente em que vive ou pelas condições genéticas. Tá bom, olha, vamos deixar de lado essa coisa de querer ficar imitando o estilo literário. Combinado. Então vamos continuar a história sem subordinar o homem à mulher, nem a mulher ao homem. Isso. Vamos tratá-los como se fossem duas orações coordenadas, que são orações independentes. Mas orações coordenadas sindéticas ou assindéticas? Melhor deixar o povo falar. Vamos começar pelas sindéticas. Se o Eduardo tentar me impedir de trabalhar, vai dar briga. Ou vai ou racha. Ou racha. Essa oração coordenada sindética alternativa disse tudo. Você não diz nada, Eduardo? É, o homem que tem que sustentar a casa, mas a coisa tá feia. Coisa tá feia, sabe o que é isso? Uma coordenada sindética adversativa. Ai, aperta de um lado e dói do outro. E dói do outro. Em vez de ficar falando essa coordenada sindética aditiva, você devia ir logo no médico. Falei pra Tina ir no médico. Levei um não. Ah, uma coordenada sindética, não é? A sindética? Agora complicou. Complicou nada, é só você pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Oração coordenada é a que está ligada à outra da mesma natureza. Podem ser sindéticas ou assindéticas. São chamadas assindéticas quando estiverem sem conjunção. Por exemplo, levei um não. Levei um não é uma oração sem ligação de conectivo. É uma oração assindética. As coordenadas sindéticas são as que se ligam à outra através de uma conjunção e podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. As orações são sindéticas alternativas quando se ligam à outra pela conjunção ou. Um exemplo, ou vai ou racha. São adversativas se a conjunção for mas ou porém. Aditivas quando a conjunção é e ou nem. E conclusivas quando a ligação for por pois ou portanto. Bom, esse assunto já está resolvido. O que não está resolvido é essa discussão sobre o Eduardo não querer que a mulher dele trabalhe fora. Ah, mas se a Lígia estivesse aqui, eu já sei o que ela diria dessa história. O que ela diria? Que absurdo! Não querer que a mulher trabalhe, imagina! É que esse Eduardo é um cara meio atrasado mesmo. Acho que hoje em dia ninguém mais pensa assim. Ou pensa? Você acha que a mulher deve trabalhar fora? Acho que sim. Acho. Por quê? Porque tá evoluindo cada vez mais, né? Tem que conquistar o espaço dela. É direitos iguais, tanto homem como mulher. Ela tem todo direito igual ao homem. E ter uma profissão e seguir carreira, por que não? Mulher trabalhar. Bom, a vida tá tão difícil que a gente acaba aceitando. Tava demorando, que a gente acaba aceitando. Já apelou para uma oração subordinada adverbial consecutiva. E como a gente já sabe, as orações adverbiais funcionam como adjunto adverbial. Quer dizer, são orações subordinadas que exprimem circunstâncias de tempo, modo, fim, causa. A Tina deve estar desabafando com a Miri enquanto prepara a comida. Enquanto preparam comida, tá dando uma ideia de tempo. Enquanto preparam a comida, é oração adverbial temporal. Não tá na hora de comer não, Mary? Não, tá na hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão.
Na teleaula de hoje, você reviu algumas das características da literatura do romantismo e do realismo. Recordou o que são as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Reviu que as orações subordinadas adverbiais são as que funcionam como um adjunto adverbial. E acompanhou a discussão sobre a resistência ao trabalho da mulher. Hoje a gente revisou muita coisa que já tinha visto antes. Ler de novo e ver de novo são ótimas maneiras para a gente aprender as coisas. Estudar o seu livro e fazer os exercícios também é muito importante. Força aí, bons estudos e até a próxima.